Bom dia, igreja. Bom dia, visitantes da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Eu agradeço o convite da nossa querida irmã Esther Dutra, a nossa diretora de EBD e promotora de missões da nossa igreja. Hoje nós vamos estar estudando a lição número 7, que diz que o povo segue a Jesus em busca de milagres. O nosso texto bíblico está em Mateus 14:15 e o nosso texto áureo, Mateus 14, versos 18 e versos 19. Mas antes disso, eu convido os irmãos para a gente estar orando, elevando o nosso pensamento a Deus em oração. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, nessa manhã, Senhor, de domingo, diante da Tua presença, nós só temos motivo, Senhor, para Te agradecer pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua palavra, Pai, que vamos estar lendo, estudando, meditando nessa manhã. Também te peço, Senhor, pela nossa campanha de missões mundiais, te peço por cada irmão, Senhor, espalhado pela face da terra, te peço pela liderança da tua igreja, te peço pelos nossos pastores, Pai, pela missão que o Senhor vocacionou a cada um, Senhor, para estar guiando o seu povo. E em oração também especial pela vida do nosso pastor Edgar Barreto Antunes, que o Senhor continue sustentando, dando a ele, por meio do teu Espírito Santo, sabedoria para conduzir esse rebanho da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Muito obrigado por tudo. E em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, nós vamos estar estudando nessa manhã o povo segue a Jesus em busca de milagres. Nós vamos estar vendo aqui, numa pequena introdução, no estudo de hoje, como eu falei, busca do povo por milagres. No estudo de hoje, nós vamos estar vendo vários grupos de pessoas que seguiam a Jesus. Nós tínhamos os discípulos, as pessoas que estavam ali para ouvir a mensagem, a pregação de Jesus. Também nós temos, vamos ver mais à frente, os necessitados e, inclusive alguns inimigos de Jesus que vão surgir na caminhada durante o ministério de Jesus. E nós vamos estar vendo aqui alguns grupos dessas pessoas. E os inimigos tinham um único objetivo, de estar observando o que Jesus falava à multidão, qual era a atitude que o mestre tinha, e também os seus discípulos também estavam sendo vigiados pelos seus inimigos para confrontar, até cogitar matar a Jesus. Nós vamos estar vendo no estudo de hoje um caso que aconteceu com o rei Herodes Antipas. Não diferente daquela época, irmãos, nos dias de hoje, nós temos muitas pessoas que buscam a Jesus por interesse particular, por busca de milagre, como se Jesus estivesse à minha disposição para resolver meus problemas e, inclusive, no meu tempo. Não é no tempo natural que as coisas iriam ser resolvidas, no tempo de Deus, mas sim no meu tempo. E que é um milagre? Milagre é um acontecimento fora do comum, inexplicáveis pelas leis naturais. Jesus, como nós veremos, apesar desse contratempo dos inimigos, Jesus ia ao encontro do povo, ao encontro da multidão, usando o seu poder com palavras, por meio da pregação, por meio de parábolas, para cumprir a prática, ensinar a prática do amor, da fé, da obediência, realizando milagres
e enfrentando os inimigos para cumprir a sua missão de apresentar o reino de Deus, como veremos. No primeiro tópico da revista, diz assim: os inimigos de Jesus. Os irmãos podem estar acompanhando, abrindo as suas Bíblias em Mateus 14, versículo 1 ao versículo 12. Diz assim: naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse: este é João o Batista, ressuscitou dos mortos, por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se o dia do nascimento de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou à sua mãe. E chegaram os discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram e anunciaram a Jesus. No versículo 1, irmãos, nós vemos Herodes o tetrarca. O que é tetrarca? É quem governa uma parte, uma quarta parte. Aqui era a Palestina, Galileia e Pérea. Foi a herança recebida por Herodes Antipas de seu pai Herodes o Grande. E cada um dos seus irmãos recebeu também uma parte da herança. Nós vimos no finalzinho do versículo 1 a fama de Jesus. Como eu li aqui, naquele tempo ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus. A fama de Jesus, Jesus já era conhecido devido a vários milagres e pregações realizadas pela região. Então surgiram muitas ideias a respeito de quem Jesus era. E o próprio rei Herodes Antipas chegou a pensar, a cogitar que Jesus era João Batista ressuscitado. E tendo a consciência de culpa pela ordem dada para matar a João Batista e vendo também em Jesus alguns traços, alguns objetivos em comum entre João Batista e Jesus, de anunciar a salvação a todos daquela região, o próprio rei, então, vendo esses traços em comum de estar anunciando o reino de Deus e o poder que Jesus e a fama de Jesus já realizando milagres e que Jesus falava ali com uma autoridade dada por Deus do reino de Deus, então o próprio rei Herodes Antipas chegou a pensar que ele era o João Batista, aquele que ele tinha mandado a matar no dia da sua festa, onde foi enganado pela filha de Herodias, e mandou degolar a João Batista e trazer num prato, e entregou a jovem, e a jovem entregou a sua mãe, como nós vimos, e os discípulos sepultaram a João e foram e anunciaram a Jesus a morte de João. Isso acontece também nos nossos dias de hoje. Quando uma pessoa carrega uma consciência de culpa ou com medo de vir à tona aquela situação errada que ela praticou, ela acaba realizando outros erros, uma consequência de erro para encobrir aquele primeiro erro. E com isso vai desencadeando uma série de deslizes, pagando um preço muito alto. Nós podemos ter dois tipos de preço que essa pessoa pode pagar. Primeiro, dependendo
da questão do delito que ela cometeu, ela vai ser julgada pelos homens, vai ser levada a um tribunal e julgada pelos homens. E também, no tempo de Deus, ela pode também ser julgada por Deus, um julgamento, nesse caso, divino. Só que existe uma grande diferença entre esses dois julgamentos. Na justiça do homem, a pessoa ela pode ser condenada, a justiça pode cometer alguns erros e condenar um inocente ou absolver um culpado. Mas, irmãos, na justiça de Deus, isso não acontece. A justiça de Deus ela é perfeita, pois Deus é justo e reto. E nós temos uma passagem bíblica em Deuteronômio 32, 4, que explica muito bem a questão da justiça perfeita de Deus, relatando que ele é justo e perfeito. Mas seguindo adiante, que a nossa lição é um pouco grande, são 2 capítulos, capítulo 14 e capítulo 15 de Mateus, nós temos o tópico a seguir, em Mateus 14, 13, 21 e 15, 29 e 38, 2 milagres da multiplicação de pães e peixes. E eles têm alguns traços em comum entre esses dois eventos. Em Mateus 14, 13 e a seguir, e eu estou lendo de alguma forma, tem hora que eu recorto o versículo para a gente ganhar um pouco de tempo, mas isso não vai prejudicar o nosso entendimento. Jesus, ouvindo isto, ouvindo o quê? Que Herodes chegou a cogitar em matá-lo. Então Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu ao pé destas cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e por compaixão curou os seus enfermos. Chegada a tarde, os seus discípulos disseram: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus disse: não é preciso retirar-se, dá-lhes vós mesmo de comer. E os discípulos, no versículo 17, não temos aqui, Senhor, senão 5 pães e 2 peixes. Mandando que a multidão se assentasse, tomou Jesus, então, os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos deu à multidão. E colheram todos, e saciaram, e sobejaram. Então todos comeram, saciaram, e ainda sobrou alimento, que a princípio era um pouco, porque eram 5 pães e 2 peixes, e devido à multiplicação que Jesus realizou, alimentou, segundo o versículo 21, os que comeram foram quase de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E já no segundo milagre, correndo um pouquinho para a gente traçar um pouquinho, um paralelo que vai distinguir um pouco os dois acontecimentos, já em Mateus 15, versos 29 a 38, partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia. Agora Jesus está no pé do mar da Galileia. E subindo ao monte, assentou-se lá. No 30, e veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, a exemplo do verso 14, Mateus 14, verso 14. E a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificavam o Deus de Israel. E Jesus disse aos discípulos: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tem o que comer. Eu não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho.
E os seus discípulos disseram: de onde nos viriam no deserto tantos pães para se saciar tal multidão? E Jesus disse: quantos pães tendes? E eles respondem: 7 pães e uns poucos de peixinhos. E continuando, verso 36 e 37, e tomou os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. No verso 37, e todos comeram e saciaram, e também subejou. Então, sobrou o alimento. E nesse episódio, no verso 38, ora, os que tinham comido eram de quase 4.000 homens, além de mulheres e crianças. No primeiro evento, nós tivemos, além dos milagres realizados pela cura dos enfermos, nos 2 eventos, no primeiro evento nós tivemos 5.000 pessoas sendo alimentadas, além de mulheres e crianças, e no segundo evento nós temos 4.000 homens sendo alimentados além de mulheres e crianças. Nós vimos então, irmãos, nos 2 textos, de Mateus 14 e Mateus 15, por várias vezes, Jesus se retirando para ficar sozinho, para orar e também para descansar. Mas a multidão seguia a Jesus para ouvi-lo e também os necessitados para receber algum tipo de milagre. Nenhum desses grupos deixavam ao Mestre Jesus, deixavam ele sossegado. E nós podemos ver isso em Mateus 14 e 15, 30. E nós podemos citar alguns exemplos de problemas que estavam existindo no meio do povo, e depois a gente vai também trazer alguns problemas que nós temos também nos dias de hoje. Nesses 2 eventos da multiplicação dos pães e peixes, nós temos doença física, que é uma complicação, alguma complicação do corpo. Mas Jesus, como nós lemos, realizou a cura daquelas enfermidades. Nós também temos a doença espiritual, a cegueira espiritual, que é uma falta de relacionamento com Deus, reconhecendo Deus como nosso Pai. Falta da palavra de Deus no nosso coração. E Jesus, como nós lemos aqui, ele ia até a multidão, ele subia, por exemplo, no versículo 29, subindo ao monte, assentou-se lá. Ele se colocava no local mais alto para que todos daquela, que a gente está falando de uma multidão, falamos aqui de mais de 4.000 pessoas no evento, mais de 5.000 pessoas no outro evento. Então ele se colocava no monte para que todos estivessem vendo a Jesus e ouvindo a sua palavra. Então Jesus pregava sobre o reino de Deus. Jesus anunciava sobre o reino de Deus àquela multidão, além também de realizar os milagres. E trazendo para os nossos dias de hoje, acrescentando também a doença física e a doença espiritual, nós temos também alguns tipos de problema. Hoje, nos dias de hoje, muito comum o problema psicológico, que é algum tipo de distúrbio que prejudica a mente, os sentimentos e a vida social. Nós podemos citar que é o estresse, ansiedade, depressão, o pânico, entre outros problemas. E também nós estamos passando no meio de uma pandemia, e a gente pode citar também um problema que tem assolado a humanidade, que é o problema financeiro, sobretudo trazendo aqui para o nosso Brasil. Com a desaceleração da economia, muitos empresários estão falindo e, consequentemente, muitas pessoas estão sem emprego. Quanto mais, como eu falei, nesse período que estamos vivendo de desaceleração do comércio, da economia devido à pandemia. Mas nós podemos observar, irmãos, que nesses 2 textos, Jesus, ele em nenhum momento evitou os necessitados. Ele trouxe a palavra, ele curou,
e ainda tinha a preocupação de estar alimentando aquela multidão. Então, pelo contrário, ele anunciou a salvação, realizou milagres, devolvendo a saúde a muitos, como nós lemos aqui, aleijados, coxos, cegos, e todos glorificavam a Deus. Então, ele devolveu a saúde. Ainda tinha preocupação nos dois eventos de estar alimentando 9.000 homens, entre mulheres e crianças. E nós vemos no versículo 32, Jesus diz assim, Mateus 15, 32. E Jesus disse a seus discípulos, tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias. 3 dias, irmãos, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Então você vê a preocupação de Jesus de estar alimentando aquela multidão, matando a fome daquela multidão. Em nossa igreja, nós temos um trabalho de distribuição de cestas básicas. E nós temos um irmão nosso, da nossa igreja, que ele organiza a distribuição com a coleta, né, das ofertas de um grupo de irmãos, a montagem, ele vai para o mercado, vê os melhores preços, e também ele distribui as cestas básicas às famílias necessitadas. Pois como nós podemos falar do amor de Deus, o amor de Cristo, a pessoa, já que ela está necessitando do alimento físico? Então, de alguma forma, nessa questão, a gente alimenta a pessoa que está com necessidade, e aí sim depois falamos do pão espiritual, que é o amor de Jesus. Então, resumindo nesses 2 eventos, da multiplicação dos pães e peixes, nós vimos Jesus anunciando o reino de Deus, pregando. Nós vimos Jesus realizando milagres e também nós vimos Jesus alimentando 9.000 pessoas. Isso está em Mateus 14, verso 13 a 21 e Mateus 15, versos 29 a 38. Então, com 5 pães e 2 peixes no primeiro evento, ele alimentou mais de 5.000 pessoas. E no segundo evento, com 7 pães e alguns peixes, 4.000 homens foram alimentados, como eu já falei também, entre mulheres e crianças. Nós estamos observando o ministério de Jesus, os ensinamentos que Jesus nos dá nesse domingo. Correndo um pouquinho, um outro tópico diz assim, os discípulos e a travessia milagrosa do mar. Os irmãos podem estar me acompanhando, voltando agora a Mateus 14, verso 22 e versos 22 a 36. Jesus ordena aos discípulos que entrassem no barco e fosse para o outro lado, quando despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Irmãos, nesse episódio da travessia milagrosa no mar, podemos tirar também algumas lições. A primeira, logo no iniciozinho, a gente viu no versos
23, Jesus subiu ao monte para orar à parte e ali ele estava só. Ou seja, nós podemos fazer um paralelo lá em Mateus 6, verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora teu pai que está em secreto e ele te recompensará. Nós precisamos muito ter momentos de intimidade com o nosso Deus, onde a gente tranca a nossa porta e a gente abre o nosso coração para fazer as nossas petições ao nosso Pai e também para estar agradecendo. É muito bom essa comunicação por meio da oração. Essa comunicação direta com Deus. E nós também vemos no verso 26 e 33 de Mateus 14, os discípulos começam chamando Jesus de fantasma, no verso 26. E mais à frente, Jesus é reconhecido por eles. És verdadeiramente o Filho de Deus, no verso 33. Mas vamos entender um pouco a situação que os discípulos estavam ali naquela ocasião. Jesus tinha acabado de realizar a multiplicação dos pães e dos peixes, como nós vimos nos dois eventos. E logo depois ele ordena aos seus discípulos para que peguem o barco para atravessar para o outro lado, e aqui na terra de Genezaré. E Jesus ficou um tempo lá, despediu a multidão, como nós vimos, orou a Deus, e Jesus aparece logo após andando sobre o mar. E com pouca visibilidade, nós vimos aqui que no verso 26, mas a quarta vigília já à noite, com pouca visibilidade, parece para os discípulos como se fosse um fantasma. É uma situação até realmente um pouco difícil. Eu mesmo já tive uma experiência de estar pescando com alguns amigos de trabalho, e a hora avançou e a gente estava no mínimo aí a duas horas mar adentro, e anoiteceu. E eu experimentei essa dificuldade de você não enxergar quase nada. A não ser ali a lanterna, um farol produzido pela embarcação, a gente enxergava ali alguns metros à frente. Mas realmente é muito difícil você enxergar com o passar da noite. E ainda tinha uma situação que complicava um pouquinho, porque o vento era forte e contrário, e agitava a embarcação, como nós vemos, como nós lemos. Provavelmente já tinham ouvido também muitas histórias de pescadores nesse sentido no mar, até porque alguns discípulos de Jesus eram pescadores. E lá em Mateus 4, 18 a 22, nós vemos Pedro, André, Tiago e João, no iniciozinho ali da eleição dos apóstolos, nós vimos que eles eram pescadores. E até Jesus convida para que agora eles sejam pescadores de homens. Então, no verso 27, para a surpresa dos discípulos, Jesus disse: não temas, sou eu. No verso 28 e 29, Pedro pede para ir ao encontro de Jesus. E aí Pedro começa a andar sobre as águas. Mas Pedro, sentindo o vento forte, teve medo. Apesar de já ter começado a andar, teve medo no meio do caminho. E Pedro começa a afundar, então ele pede socorro para Jesus. Pedro já tinha algum tempo caminhando com Jesus, vendo os milagres, a pregação de Jesus, o poder que Jesus, a autoridade que Jesus teve, e mesmo assim Pedro, por aquele momento, Pedro duvidou que Jesus não poderia fazer mais esse milagre de Pedro estar indo ao encontro de Jesus. Porque no verso 14 e 29, Jesus chamou a Pedro para caminhar sobre as águas depois que Pedro pediu a Jesus para ir ao seu encontro. E Jesus chama Pedro, e Pedro começa a caminhar e logo duvidou da fé e começa a afundar. Nós podemos tirar também, nessa passagem, no finalzinho, mais lições a respeito da travessia milagrosa. Primeiro nós falamos sobre a lição da oração. Jesus orou a Deus
ali se despediu e chegado à tarde ele ficou à parte, sozinho com Deus. Nós vimos também a lição da fé, que Pedro não teve fé suficiente, duvidou naquele momento ali da fé que Jesus poderia fazer mais um milagre. E nós podemos tirar também mais duas lições desse texto. Como crente, não estamos livres de tempestades em nossa vida. Jesus mesmo nos ensina: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós também podemos vencer o mundo, mas com a ajuda de Jesus. Nessa terceira lição, primeira oração, a segunda fé, depois nós vimos pedir socorro a Jesus. Jesus está ali à nossa disposição quando a gente pede socorro. Numa quarta lição, que nós não estamos livres de tempestades na nossa vida terrena. Numa outra lição também que nós podemos tirar é que algumas tempestades, irmãos, são para correção, para nos disciplinar, para o nosso crescimento pessoal. Muitas vezes fugimos das orientações de Deus e a consequência um dia chega. E aqui nós vimos que essa tempestade serviu para o crescimento espiritual dos discípulos, que no início eles reconhecem Jesus como fantasma e no final eles mesmos dizem que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, apesar de já estar vivendo com Jesus e vendo os milagres e as realizações de Jesus. Na revista, na página 37, nós temos assim uma aplicação. Na escola você faz a lição e depois a prova. Já na vida você faz a prova e depois recebe a lição. Em cada prova que passamos, precisamos parar e analisar e ver quais lições podemos aprender com elas. Então, a exemplo dos discípulos, nós podemos aprender muitas lições com a palavra de Deus, quando a gente tem momento de intimidade com Deus. No outro tópico também da revista, outros milagres realizados por Jesus na terra de Genezaré. E tendo passado por outro lado, chegaram à terra de Genezaré, quando os homens daquele lugar conheceram e mandaram por todas as terras a trazer os enfermos. E rogaram-lhe que ao menos pudessem tocar a orla de sua roupa. E todos que tocavam ficavam curados, ficavam sãos. Já só em tocar na orla de Jesus já era o suficiente para curar os enfermos, irmãos. E descendo um pouquinho agora em outro tópico, os confrontos com opositores continuam. Então agora, para estar reforçando o time dos inimigos, como a gente falou lá no início do rei Herodes, chega agora de Jerusalém os escribas e os fariseus. Escribas, doutores da lei, mestres na interpretação da lei, e os fariseus, judeus que obedeciam à lei de uma forma rígida, nos mínimos detalhes. Então nós vamos estar pedindo aos irmãos para estar nos acompanhando em Mateus 15, de 1 a 20. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. E ele respondeu, disse-lhes: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Por que Deus ordenou: honra a teu pai e tua mãe, e que maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor. O que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai e nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo:
este povo se aproxima de mim, porque com a sua boca, e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si mesmo, disse: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é que contamina o homem. Deixai-os. São cegos, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar a outro cego, ambos cairão na cova. No verso 15, e Pedro diz, explica-nos essa parábola. E no verso 18, Jesus explica, o que sai da boca procede do coração. E isso é que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então nós vimos logo no início, no verso 1 e no verso 2, como eu falei agora, para estar reforçando o time dos inimigos, chegam de Jerusalém os escribas e os fariseus, acusando os discípulos de Jesus de não lavar as mãos. Mas no verso 3, Jesus não perde tempo e usa do mesmo argumento e cita que eles não estavam honrando o pai e a mãe no mandamento da lei, no mandamento de Deus. E a gente pode ver isso lá em Êxodo 20, versos 12. Pois esses líderes estavam descumprindo o mandamento de Deus com a prática do Corban, no verso 5. Mas vós dizeis, qualquer que disser a seu pai e sua mãe é oferta ao Senhor. Então, como eu falei, no verso 5, eles estavam, aqueles escribas e fariseus estavam ensinando. Se um judeu queria fugir da responsabilidade financeira, declarava que seus bens eram corban, ou seja, um presente, uma oferta a Deus, ao Senhor. E com isso, fugiam das obrigações, inclusive, de cuidar de seu pai e de sua mãe, apesar de ser um dos 10 mandamentos de Deus. Então, Jesus, mais à frente, em verso 10 a 20, nos ensina mais uma vez. O que contamina o homem? Jesus explica. O que contamina o homem não é o que entra na sua boca. A comida que foi preparada segundo as tradições não contamina, pois logo é lançado fora. Mas Jesus, à frente, no verso 18 e 19, explica: mas o que contamina é o que sai da boca, pois procede do coração. E ele cita alguns exemplos. Os maus pensamentos, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Tem pessoas, irmãos, que a gente pode, brincando um pouquinho, ela não pode nem morder a própria língua, porque ela pode correr o risco de morrer do próprio veneno. Então, Jesus aqui nos ensina. O que contamina a todos nós é o que sai da nossa boca e não o que entra. E Jesus diz assim, escribas e fariseus, condutores cegos. Esses escribas e fariseus, Jesus consideram eles como condutores cegos, no verso 14. E em Mateus 23, de 13 a 29, nós temos vários textos que a exortação a esses escribas e fariseus, que são considerados como hipócritas, porque eles falam, exigem do outro o que não faz. Então, hartam fardos pesados à multidão. E, para exemplificar o texto, quando Jesus fala dos escribas, dos fariseus, nós podemos, depois vocês podem estar lendo lá em Mateus 23, verso 27, eu vou estar lendo agora. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios os vossos de ossos de mortos e de toda imundícia. Então Jesus aqui fala desses escribas e fariseus, dizendo que eles são pessoas hipócritas, sepulcros caiados. Por fora estão formosos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia, como nós falamos aqui, de mau pensamento, adultério, prostituição, de furtos, de falsos testemunhos e blasfêmias. Então, irmão, nós temos uma missão dada por Deus de ser sal, de ser luz. Não podemos ser contaminados com esse mundo, e sim influenciar com o amor de Jesus, tendo o cuidado da gente estar nos alimentando diariamente o nosso espírito, para não contaminar nem a nós e nem aos outros o que é pronunciado da nossa boca. Então nós vimos o que contamina o homem e o que não contamina o homem. E nós podemos, irmãos, para já estar entrando na conclusão do estudo de hoje, no finalzinho da nossa revista, o autor faz lá uma conclusão. Assim como Jesus nos deu ordens para estar distribuindo os pães e peixes, também nós, somos responsáveis para propagar o Evangelho de Jesus para todos. A decisão de aceitar ou não aceitar não nos cabe. A responsabilidade, ela é pessoal, entre a pessoa que está recebendo a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que tem essa capacidade de estar exortando a pessoa a aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Então, irmãos, na lição de hoje nós estudamos a palavra de Deus e podemos tirar algumas lições da importância da oração, a importância da oração, da gente estar no nosso quarto, buscando uma maior e melhor intimidade com Deus, de ter fé, a exemplo que aconteceu com Pedro, para a gente não estar duvidando da nossa fé, reconhecer Jesus como Filho de Deus, assim como Pedro chegou à conclusão. E que nós não estamos livres também, durante a nossa jornada, a nossa caminhada, de tempestades, de problemas. E também a palavra nos exortou aqui que nós temos que ter o cuidado de estar levando o alimento aos necessitados, tanto físico como espiritualmente. Aos necessitados, a evangelizar. Primeiro, muitas vezes, nós temos que saciar a sua fome, essa dificuldade que ele está tendo de se alimentar, assim como Jesus também alimentou aquela multidão, nos deixando esse ensino para o estudo de hoje. Então, que o Espírito Santo de Deus possa estar completando na vida do irmão, de tudo que nós falamos aqui nessa manhã. E, para encerrar, nós vamos estar orando, elevando mais uma vez o nosso pensamento a Deus por tão grandiosa lição que nós recebemos de Deus nos versos de Mateus 14, Mateus 15, no estudo dessa manhã da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Então, por mais uma vez, irmãos, vamos estar orando. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que falou ao meu coração, Senhor. E também falou ao coração de cada pessoa, Senhor, que participou nesse domingo da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, Senhor. Que a Tua palavra ela é viva e eficaz, que possa encontrar, Senhor, corações férteis, para que ela produza muitos frutos bons, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Seu Filho, que morreu no meu lugar,
que morreu no nosso lugar, Senhor, para nos salvar, Pai. Eu te agradeço também pela tua palavra, como nós estudamos. Eu te peço, Senhor, por cada um que recebeu a tua palavra, Senhor. Eu te peço por todos os nossos pastores, Senhor. Em especial, Senhor, pelo pastor Edgar Barreto Antunes, Senhor, pela sua vida, pela sua saúde, que o Senhor continue dando a ele disposição, sabedoria, Senhor, para estar conduzindo a tua igreja aqui em Nova Iguaçu, Senhor. Senhor, também esteja, Senhor, com o culto que irá iniciar em breve, Pai, para que também, Senhor, o Senhor se agrade desse culto que vamos estar prestando a Ti em pouco tempo, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, fique um pouquinho mais conosco. Daqui a pouco começa o culto matutino da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. E mais uma vez, muito obrigado pela participação de cada um na Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu neste domingo. Muito obrigado e até breve.